Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Com certeza você deve se lembrar das suas aulas de Primeira República. Aulas cheias de coronéis, de oligarquias, de política do café com leite. Mas e se eu te disser que grande parte do que a gente vê na escola está muito errado e muito simplificado? É por isso que hoje eu vou pegar 4 grandes mitos sobre a Primeira República e falar cada um deles. Mas antes da gente seguir, você já sabe. Já deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se gostou, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 800 inscritos. Mas chega de papo furado e vamos logo pro vídeo. República Velha. Eu não consigo pensar em nada melhor para o primeiro mito do que justamente o nome que é dado de forma completamente displicente para o período da Primeira República. Galera, a gente aprende isso na escola e no senso comum e nem percebe que não é o nome oficial desse período justamente República Velha. Para você existir uma República Velha, tem que existir alguma coisa nova. E essas ideias são baseadas em interpretações. Dessa forma, as ideias novas de uma nova república vão ser justamente as ideias que irão colaborar com a Revolução de 1930 e ajudarão na consolidação de Getúlio Vargas no poder. Pensadores, intelectuais, historiadores vão fazer parte desses construtores desse imaginário que irão colocar Vargas no poder e colocar todo esse novo regime como uma coisa nova. E a ideia é que a Primeira República era um lugar atrasado, agrário, exportador, dependente das plantações de café, regido por oligarquias que queriam tirar o povo de qualquer participação política, assim como um Brasil completamente atrasado perante as inovações tecnológicas e industriais do mundo. Getúlio Vargas e as novas elites, os novos grupos políticos que estavam tomando o poder representariam a modernidade, indo atrás das grandes potências mundiais. É justamente esse pensamento que coloca o novo modelo estatal varguista como algo novo e também coloca o antigo regime como República Velha. É essa construção que está acontecendo. Então, para a gente pegar esse mito de jeito, tem que entender que República Velha é uma interpretação baseada num monte de construções ideológicas, de visões de mundo da década de 30 e 40, que depois vão continuar na historiografia por muito tempo, justamente porque a gente tem, de fato, essa visão que Vargas representou o desenvolvimento e a modernização brasileira, enquanto que na Primeira República a gente só tinha desigualdade, coronelismo e um monte de outras coisas ruins que deveriam ser abandonadas. Então, sem colocar um juízo de valor aqui, a gente tem que entender muito bem como é que as interpretações são construídas. A gente está muito acostumado a falar que algo novo é bom e algo velho é ruim. Por isso que a gente tem que estar bem atento para ver os nomes que são dados a períodos políticos. E também entender como os nomes das coisas são dados. Afinal de contas, a ditadura do Getúlio Vargas de 37 a 45 se chamará justamente Estado Novo. Política do café com leite. Gente, o nosso segundo mito é muito mais mal explicado e mal interpretado do que propriamente ensinado errado. Até porque isso é uma inovação historiográfica muito recente. Então, poucos livros didáticos abordam isso, poucas pessoas ensinam isso, mas a gente já está vendo um grande crescimento nos últimos anos. E a gente tem que falar isso porque a visão simplista de política do café com leite ser a divisão de poder da Primeira República entre São Paulo e Minas Gerais, alternando no poder nas escolhas presidenciais, é muito simplista. Galera, a Primeira República teve 41 anos de duração. Teve muita coisa acontecendo lá. Então, a gente tem que tirar esse lugar comum já de primeira de que tudo se baseou numa divisão de poder entre paulistas e mineiros. Eu já falei um pouco disso nesse vídeo aqui, falando do Nilo Peçanha, o presidente negro da presidência da República. Esse vídeo ficou muito legal. Mas a gente tem até que abordar mais, como eu prometi nesse mesmo vídeo, porque a Cláudia Viscardi, autora da tese O Teatro das Oligarquias, um dos principais nomes dessa renovação historiográfica da Primeira República, é uma pessoa que vai falar justamente que as coisas eram mais complexas que isso. A política do café com leite, quando a gente fala de forma reducionista assim, esconde um monte de pequenas disputas políticas entre oligarquias do Brasil inteiro. Claro, a gente tem que lembrar que no momento da Primeira República não existiam partidos nacionais. Existiam partidos estaduais. Partido Republicano Paulista, Mineiro, Fluminense, Rio-Grandense, enfim. Esses partidos, de fato, não tinham a mesma força política. A gente sabe até hoje que as forças econômicas, os interesses, acabam tendo muita força nas tomadas de decisão.
Só que a gente tem que entender que por mais que existam pessoas que têm um grande poder econômico, isso não inibe a quantidade de pessoas disputando o poder. Gente, as oligarquias de vários estados, as elites e grupos políticos de vários estados competiam pelo poder, formavam alianças que duravam no máximo um mandato. Os interesses econômicos dentro dos próprios estados tinham muitos conflitos. A Cláudia Viscardi fala, por exemplo, que a elite paulista tinha um grande antagonismo entre fazendeiros e outros interessados economicamente no café, que tinham uma orientação mais liberal, que não queriam que o Estado ajudasse ou interferisse na economia, assim como vamos ter vários cafeicultores que defendem a intervenção do Estado para salvar as plantações de café em tempos de quebra de safra ou coisas do tipo. Então a gente tem que entender que existia sim muita disputa política, muitas diferenças de alianças e muitas vezes colocavam Minas e São Paulo em confronto. A Cláudia Viscardi mesmo fala, mais do que aliados, São Paulo e Minas Gerais se temiam. Fora que a gente tinha um Senado, uma Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas. E quando a gente vê na escola, a gente pensa no coronelismo, na política dos governadores, na compra de votos, na máquina partidária. Só que isso também variava. Não é porque um grupo político tem um controle de certas cidades ou certos estados que necessariamente tudo que ele quiser na lei vai passar. Assim como, para você passar uma lei, não era simplesmente você comprar uns coronéis ou fazer um toma lá da cá. Tinha que fazer muito mais aliança, tinha que enfrentar inimigos, muitas vezes até na base da bala. Então, as coisas são muito complexas na política da Primeira República. O povo não participava da política. Esse mito envolve uma parte certa e uma parte errada. A parte certa é que, de fato, o povo participava da política e sim, ninguém nega isso, porém, ele participava da política via voto, principalmente, no meio dos coronelismos, dos currais eleitorais, dos jagunços dos coronéis com arma na frente do colégio eleitoral, contando voto a voto, porque não tinha voto secreto. Isso tudo é verdade. A questão é que a gente tem que pensar que, mesmo não sendo maioria, ou mesmo não tendo grande força política ainda, nós já vamos ter muitos nascimentos de organizações socialistas, anarquistas, anarcocomunistas, principalmente nos centros urbanos das capitais São Paulo e Rio de Janeiro. A gente tem que imaginar que muito mais que plantação de café, um cenário agrário exportador, o Brasil já estava começando a ter muita fábrica, muita indústria, principalmente empregando imigrantes. Dessa forma, a gente vai ter muitas organizações vindas de pessoas estrangeiras que vão lutar por seus direitos, vão fazer greves, vão fazer mobilizações, e isso vai se construindo desde o fim do século XIX até principalmente a década de 10, quando nós teremos a Grande Greve Geral do Brasil de 1917, no mesmo ano da Revolução Russa e no meio da Primeira Guerra Mundial. Existiam várias manifestações. Nós tínhamos em São Paulo colégios anarquistas, nós tínhamos várias células de pequenos partidos que, claro, não eram partidos republicanos oficiais, mas eram pequenas organizações de intenção política que faziam greves, piquetes, faziam pequenos atentados, faziam pequenas bagunças nas fábricas. Então a gente tem que entender que essa manifestação existia. E a razão principal de eu estar chamando a atenção para isso é que quando a gente pensa na Primeira República, a gente ignora. Ou melhor, ignorava porque isso está melhorando muito ultimamente. Mas a gente tem que lembrar, sim, que existia várias manifestações políticas, principalmente de cunho mais à esquerda, que lutavam por participação naquele cenário que muitas vezes, sim, tinha muita fraude, muito controle eleitoral e pouca liberdade para o voto. A Primeira República é um período só de fazendeiros. Esse pensamento é mais que um ensinamento, mas ele é um senso comum. A ideia que a Primeira República, conectada bem com o primeiro mito, é uma ideia de lugar atrasado no tempo. E a gente esquece que durante esses 41 anos de período político, a gente vai ter um grande desenvolvimento de fábricas em grandes centros urbanos que estão começando a se movimentar cada vez mais, lembrando sempre de São Paulo, de Rio de Janeiro, mas também de Belo Horizonte, de Porto Alegre, entre outras várias cidades. A gente tem muitas ideias circulando pela Primeira República, muitas, e como eu disse, essas movimentações políticas contribuem muito para o caldeirão ideológico que está acontecendo no Brasil, que não se restringiam unicamente
aos centros de São Paulo e Rio de Janeiro. Então nós temos que pensar que a Primeira República não é um período estático, que não acontecem manifestações culturais, que não acontece uma diversificação da economia, que não acontece um monte de pequenas histórias municipais que povoaram o Brasil inteiro. A gente tem que, de fato, considerar que sim, a gente tinha uma dependência do café, a gente tinha uma proeminência política de São Paulo e Minas Gerais, a gente tinha sim um sistema político que era em grande parte excludente, muito controlado por certos grupos políticos, mas se a gente pensar em retrospectiva, não era tão diferente assim de muitos outros momentos da história do Brasil. A grande questão é que a Primeira República, ela também estava trazendo novas ideias, contribuições, debates, muitas visões de modernização, de liberalismo, de socialismo, de anarquismo, de catolicismo, mudanças educacionais, mudanças culturais, como por exemplo a Semana da Arte Moderna. Esses movimentos não saem do nada. Eles são criados em longa duração, via trocas culturais, chegada de novas pessoas, imigrantes. Então, de fato, a Primeira República não é um lugar estático, não é apenas um período de fazendeiros. Existem pessoas apesar dos fazendeiros. A nossa história privilegia muito política, privilegia muito economia e muitas vezes de forma reducionista. O Brasil era mais do que isso e a Primeira República é muito mais do que apenas uma república velha. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Tem muito assunto para falar de Primeira República. Se vocês quiserem que eu fale mais, deixe aqui nos comentários. E eu vejo vocês na segunda-feira com mais um Direto do Forno. Até lá!